Olá, queridos alunos, estamos de volta. Vamos dar início à primeira parte da unidade 1 da nossa disciplina de Gestão da Poluição e Remediação de Sólidos do nosso curso de Tecnologia em Gestão Ambiental da UFAM, mediado em Tecnologia por meio do Centro de Educação à Distância. Na unidade 1, que tem como tema características químicas, físicas e biológicas do solo, eu fiz a divisão dessa unidade em duas partes e nós vamos dar início à primeira parte agora. No sumário da nossa aula, nós temos a essencialidade e complexidade do solo, processo de formação e composição, características físicas do solo, características químicas do solo e características biológicas do solo. Falando da característica essenciais do solo, aqui nós temos uma imagem de um perfil do solo gerado por inteligência artificial. O solo, sistema complexo e essencial. O solo é um sistema complexo e dinâmico, essencial à vida. Ele atua como suporte para a vegetação, regula o ciclo da água e abriga bilhões de organismos vivos. Além disso, ele funciona como um filtro natural de contaminantes. O papel do solo ele vai muito além de apenas servir de suporte para que nós possamos pisar, para que nós possamos caminhar, né? Para que nós possamos plantar. Ele vai muito além disso. Ele tem um papel também, é claro, de proporcionar a germinação das plantas, proporcionar a propagação da vegetação. E também do ponto de vista ambiental, tem um papel de filtragem de materiais contaminantes, materiais estranhos ali ao ambiente natural. Então ele tem uma capacidade, dependendo da sua característica que nós vamos ver mais à frente, muito relevante no sentido de facilitar a descontaminação ou então inserir a contaminação de forma mais profunda em seu perfil. Entendendo para manejar. Compreender as características físicas, químicas e biológicas do solo é fundamental para avaliar sua qualidade e identificar a degradação. Esse conhecimento permite desenvolver estratégias eficazes de recuperação e manejo sustentável, como a escolha de espécies vegetais adaptadas, o que é crucial para a Amazônia, onde a dinâmica do solo é única. Nós vivemos num ecossistema onde ele apresenta características muito específicas de solo. E essas características elas devem ser levadas em consideração, principalmente do ponto de vista de descontaminação ou de recuperação ambiental. Eu deixei esse comentário aqui no início, porque lá no final, após eu falar de algumas das principais características do solo, eu vou fazer uma pergunta e a gente vai responder junto aqui na videoaula mesmo, tá ok? Vamos falar agora do processo de formação do solo. Nós podemos observar na imagem aqui do lado que nós temos um perfil de solo, onde nós observamos mais aqui acima a rocha exposta, né? O material de origem exposto. E conforme se avança, nós observamos também que vai ocorrendo um processo que vai dando origem ao solo, ao perfil do solo. E esse processo nós chamamos de intemperismo. O intemperismo faz com que o solo se forme. E o intemperismo físico, ele quebra rochas por temperatura, a água, a abrasão. Isso vai ocorrendo, essa fragmentação e dando origem aos perfis de solo. É claro que isso num tempo geológico não é um tempo diferente do nosso, né? O tempo biologicamente humano falando, e isso ocorre ao longo de muito tempo, até que o perfil do solo ele vai se formando e tomando uma profundidade que vai dar suporte para que as árvores possam penetrar suas raízes e fixar as raízes de modo que elas possam crescer. E também existe o intemperismo químico. O que é esse intemperismo químico? Ele altera os minerais por hidrólise, que é a quebra
de alguns elementos químicos com a água, e também ocorre a oxidação e a dissoluções de alguns minerais, de algumas substâncias químicas presentes nessa rocha. Então, muito do que tem de características químicas de um tipo de solo, provavelmente e certamente ela veio do material de origem, né? Então, esses processos químicos fazem com que o resultado gerem uma espécie de assinatura do material de origem. Se o material de origem era um material mais ácido, ele vai gerar um solo mais ácido. Se ele era um material mais básico, ele vai gerar um solo mais básico. E também existe o intemperismo biológico. Os organismos e ácidos orgânicos desintegram a rocha, ajudam também nesse processo formativo, né, os micro-organismos, a fauna ali presente no solo de micro-organismos, a microbiota. Isso proporciona também um processo de desagregação da rocha, tanto que alguns estudiosos dizem que nesse processo, desde que o material de origem começa a formação, ali os líquens, né, os limos, que é uma associação simbiótica ali de fungos e algas, eles chegam primeiro e vão dando início nesse processo de decomposição da rocha ali ao longo desse espaço de tempo, que é um tempo muito considerável. E também transformam a rocha-mãe em material parental do solo. Isso que eu já falei lá em cima. O material que você encontra num solo formado é o material que outrora esteve agregado na rocha. Aqui eu trago a composição fundamental do solo. O solo é composto por 5 componentes essenciais: material mineral, matéria orgânica, água, ar e organismos vivos. Esses elementos, como areia, argila, humus e micro-organismos, eles interagem dinamicamente. A proporção específica de cada um define crucialmente as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, impactando a sua fertilidade. Aqui do lado nós temos uma imagem que mostra aqui de forma didática, né? Uma imagem gerada por inteligência artificial da proporção do material mineral, da quantidade de ar, da quantidade de água e também da quantidade de matéria orgânica presente no solo. Aproximadamente 46% é o material de origem, a rocha, 25% aproximadamente água, 25% aproximadamente ar e 4% aproximadamente matéria orgânica. E essa proporção, ela atribui ao solo uma característica de fertilidade. O que é essa fertilidade? É uma característica que proporciona uma nutrição às plantas, né? Então, se ele se encontra com essas características proporcionais, é claro que ele será um solo fértil. Então, ele será benéfico para as plantas e, teoricamente, também será um solo que não apresenta uma dureza, características físicas muito diferente do ideal, né? A gente vai ter oportunidade de entender o que é uma característica física, uma característica química, uma característica biológica ideal para o solo. Aqui nós falaremos de uma característica física do solo, que é a textura do solo. A textura do solo ela é determinada pela proporção relativa de areia, silt e argila, que são frações minerais com tamanhos distintos. Essa composição influencia diretamente na capacidade de retenção de água, aeração e drenagem, impactando a disponibilidade de nutrientes e o movimento de poluentes. Por exemplo, solos arenosos facilitam a lixiviação, que é a entrada e descida desse material no perfil do solo, enquanto os solos argilosos eles podem dissolvê-los, eles podem agregar esse poluente fortemente, mas dificultam a mobilidade
desse poluente, ele forma uma espécie de pluma de poluição, o que deixa, de certa forma, uma possibilidade de recuperação melhor do ponto de vista de recuperação ambiental, ao contrário de solos arenosos, que ele tem essa facilidade de percolação muito elevada. Uma outra característica física importante é a estrutura e a porosidade. A estrutura do solo é o arranjo das partículas em agregados, que pode ser em blocos ou grânulos. A porosidade do solo é o volume de espaços vazios entre as partículas. Isso ela causa um impacto crucial, né, na influência da infiltração de água e aeração no solo. E também, claro, na dinâmica de poluente, pois afeta o transporte e retenção no solo. Aqui do lado nós temos uma imagem gerada por IA que você consegue ter uma noção de como acontece essa configuração da água, do solo, do material de origem, do silt, da argila, da areia. Ali a raiz da planta, que se você observar nós temos a raiz, aqui o caule, né? Aqui nós temos a raiz, aqui nós temos a água, aqui nós temos o solo e o ar nessa proporção. E esses espaços, ele determina o quanto um poluente ele vai se espalhar mais rápido, o quanto um poluente ele vai se imobilizar mais rápido, o quanto ele vai se disponibilizar para uma planta no processo, por exemplo, de fitorremediação. Então traz características muito importantes do ponto de vista de recuperação ambiental. A densidade real, que é a massa específica das partículas do solo, e a densidade aparente, que é a massa do solo seco por volume total, incluindo os poros, são atributos físicos cruciais. A densidade aparente elevada indica compactação, restringindo a penetração de raízes e a infiltração de água. Solos compactados também possuem menor capacidade de suporte para estruturas e máquinas agrícolas. A consistência do solo descreve a coesão das partículas do solo entre si e a sua adesão a outros objetos, variando significativamente com o teor de umidade. Ela influencia diretamente a tratabilidade do solo, a resistência à penetração de raízes e a estabilidade de taludes. Um solo muito consistente pode dificultar o manejo e a aeração, impactando a produtividade e a engenharia geotécnica. Já falando um pouco das características químicas, vamos falar do pH do solo e disponibilidade de nutrientes. O pH do solo, que indica sua acidez, neutralidade ou alcalinidade, é uma propriedade química fundamental. Ele controla a disponibilidade de nutrientes essenciais, como o fósforo, que é o mais acessível em pH neutro e levemente ácido. Além disso, o pH influencia a mobilidade e a toxicidade de metais pesados, tais como o cádmio, que se torna mais solúvel e tóxico em solos ácidos. Então é outra característica química, que influencia nesse processo de mobilidade de contaminantes e também na disponibilidade de nutrientes do ponto de vista nutricional, no ponto de vista de fertilidade do solo, voltado também para a agricultura. Obrigado por ter chegado até aqui e daqui a pouquinho a gente continua a parte 2 dessa unidade 1, que faz parte do conteúdo programático da nossa disciplina. Até daqui a pouquinho, vai para o próximo vídeo.